Então vamos lá? Diz assim, capítulo 4, versículo 1. Todos acharam? Diz: certa mulher, viúva, de um dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, seu servo, está morto, e o Senhor sabe que esse seu servo temia quem, irmão? Ao Senhor Deus, ao Senhor, temia o Senhor Deus, mas veio o credor para levar os meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou à mulher: o que posso fazer por você? Diga-me, o que você tem em casa? Ela respondeu: esta sua serva não tem nada em casa, a não ser um jarro de que, irmão? De azeite. Então Eliseu disse: vá, peça emprestadas vasilhas a todos os seus vizinhos. Vasilhas vazias, muitas vasilhas. Depois entre em casa, feche a porta atrás de você e todos os seus filhos, e derrame o azeite em todas aquelas vasilhas. Ponha à parte as que forem ficando cheias. A mulher foi embora e dali fechou a porta atrás de si e dos seus filhos. Estes lhe passavam as vasilhas e elas as enchia. E quando todas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. O azeite parou. Então ela foi e contou ao homem de Deus. E ele disse: vá, vende o azeite e paga as suas dívidas. E você e os seus filhos vivem do que, irmão? Do que sobrar. Observe que nós trouxemos essa mensagem, falamos aqui na terça-feira, e eu disse a vocês que no domingo eu ia mais me debruçar na palavra para trazer para você algo extraordinário, uma revelação dessa dívida. E por que ela adquiriu essa dívida? Veja que essa situação que essa mulher está passando é a situação de muitos. Talvez a perca não é de um marido morto. Talvez a perca não é de um filho sendo levado para pagar dívidas. Mas a situação dela não está fácil. E como lidar diante dessas situações que ela se encontra? Como resolver esse problema? Veja que em pouco tempo o marido morreu, que era o provedor da vida dela. Era ele que trazia o sustento para aquela casa. Era ele que pagava as suas dívidas. E nós sabemos que você pode até ficar desempregado e o dinheiro não entrar. Mas a dívida ela é o que, irmão? Ela não para. A dívida ela só faz o que, irmão? Crescer a cada dia. Então não tem recurso para entrar. Se não tem recurso para entrar, não tem como você resolver os seus problemas financeiros. E se nós sabemos que os problemas financeiros, quando não são resolvidos, ele afeta toda a estrutura familiar. Porque ninguém quer ver um filho ou uma mãe quer ver um filho passando necessidade. Logo, logo ela entra em desespero. E nesse desespero que entra, se não tiver cuidado, um vai procurar erro entre um e outro, entre o marido e a esposa, entre a esposa e o marido. E essa casa, quando aparece uma situação dessa, se nós não tivermos cuidado, a casa ela é o que, irmão? Dividida, é rompida. O relacionamento, o casamento, a vivência, o respeito, o diálogo. Então essa mulher, ela está em uma situação difícil. E aí, ela recorre e vai recorrer ao profeta para perguntar a ele o que fazer diante daquela situação. Qual atitude que ela tem que tomar? Recurso ela não tem. A situação ficou mais difícil, já era ruim e ficou mais complicada ainda quando os credores chegam até ela querendo levar o que, irmão? Os 2 filhos dela como pago daquela dívida. E naquela época, toda dívida se podia pagar através
do filho. O filho servia ao credor durante 7 anos. Durante 6 anos, e no 7º ano que ele ia servir, que era o último ano, ele recebia a alforria dele, e ele era liberado. Mas essa mãe sabe que, levando-se 2 filhos para viver em um local, e ele viver como escravo, seria muito difícil para aquela mãe ver os filhos dela servindo por uma dívida que eles, o que, irmão? Que eles não fizeram. Mas, da onde veio essa dívida? E eu estava analisando e pensando, muitas das vezes, eu já li isso aqui, e erroneamente, eu já trouxe muitas das vezes uma visão a qual eu não percebi. Porque como é que um homem que teme a Deus, que é um servo de Deus, ele era um dos profetas, e esse homem, com toda a sabedoria que ele tinha, e Deus dava para ele, com todo temor e tremor, como é que ele vai contrair dívida para a família dele? Qual tipo de profeta, sendo guiado por Deus, direcionado por Deus, ele vai contrair uma dívida para a família dele? É óbvio que não. Mas por que essa dívida chegou então? E aí, nós vamos aqui descobrir quem é esse profeta. O que é que ele fez? Vamos lá, capítulo 18 de 1 Reis. Capítulo 18, rapidinho. E depois nós voltamos para lá para nós destrinchar o texto que nós lemos para você. O texto ele tem que ser lido e explicado. Vamos lá? 18:3. Capítulo 18, versículo 3. Diz: E Acabe chamou quem? Obadias. Então quem era aquele profeta? Obadias. E como é que Obadias atraiu essa dívida? De que maneira Obadias obteve essas dívidas? Diz aqui, e Acabe chamou Obadias, o responsável pelo palácio. Este Obadias era um homem que temia muito a quem? Ao Senhor. Assim, quando Jezabel examinava os profetas, ou exterminava os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas em grupo de 50 e o escondeu em cavernas e o sustentou com pão e o que, irmão? E água. Então nós estamos começando aqui agora a descobrir como essa dívida chegou a quem? Chegou à família de Obadias. Nós sabemos que a terra ficou durante 3 anos e 6 meses sem que o que, irmão? Sem ter o quê? Sem ter pão. E aí aparece um credor. E esse credor que aparece, Obadias, ele tem 100 profetas para ele sustentar. Ele escondia e ele alimentava eles com pão e com o que, irmão? E com água. Mas a água não tinha, estava seca. A terra estava seca por 3 anos. O próprio Elias tinha profetizado que não iria chover durante 3 anos e 6 meses. E assim obteve. Então Acabe chama ele e manda que ele vá procurar pastos. Aonde tem pasto para os animais, que todos eles estavam morrendo. Aonde tem um capim, aonde tem uma vegetação. E aí Obadias, ele vai escondendo e ele vai tomando um dinheiro na mão do que, irmão? De um credor. E quem é esse credor? É Jorão, o filho de Acabe. Ele emprestava lá nas escrituras rabinas, né? Tem lá, eu estava procurando e comecei a observar, e eles, nas leituras, na literatura deles, eles descobriram quem era esse homem, na literatura dele está lá. Então Obadias, ele era um homem que ele estava sustentando 100 profetas. E se Acabe, uma Jezabel, soubesse que ele estava fazendo isso, ele perderia a vida dele, tanto ele como quem, irmão? Como a própria família. Mas o desejo dele ajudar e o empenho dele se dedicar ao homem de Deus, aos profetas de Deus, leva Obadias a contrair o que, irmão? Dívidas. E essas dívidas, ela vai pesar lá na frente. Por quê? Porque ele era mordomo do palácio. E ele sendo mordomo, todo mês ele tinha o que, irmão? O salário dele.
E esse salário dava para ele estar pagando algumas dívidas e sustentar a casa dele. Só que agora, Obadias morre. E quando Obadias morre, a dívida, o que, irmão? Ela ainda não morre. Ele morreu, mas a dívida ainda permaneceu. E aí, naquela época, era o seguinte: nas leis dos homens lá, nas leis até mesmo dos próprios hebreus, toda pessoa poderia trabalhar 7 anos para pagar o que, irmão? Pagar suas dívidas. Lembra de Jacó? Quanto tempo Jacó trabalhou para ter a primeira esposa? 7 anos. Labão engana ele e tem que trabalhar mais quantos anos? Mais 7. Então, o Obadias, ele morre. E aí, essa dívida, a esposa está lá, os filhos estão lá, e quando pensa que não, o credor chega para cobrar essas dívidas. Não só cobrar, mas como quer levar os seus 2 filhos para o que, irmão? Para trabalhar para ele. E aí, nós vamos começar a destrinchar o que nós lemos agora. Volta lá para o capítulo 4. Nós só mostramos a você a narrativa de quem é esse homem e como essa dívida foi o que, irmão? Como ela foi adquirida. De que maneira? Então não foi ele fazendo uma farra. Não foi ele, irmão, fazendo coisas insignificantes, tomando atitudes ou caminhos errados, comprando aquilo que não tinha o que, irmão? Necessidade. E nos dias de hoje, se você não tiver controle no que entra, você gasta mais do que o que, irmão? Do que você recebe. E a pior coisa é quando você recebe um dinheiro e o seu dinheiro já está todo o que, irmão? Compromissado a pagar dívidas. E se você não tiver um controle, você sai comprando muitas coisas até que não tem necessidade. E aí vamos criando dívidas em cima, o que, irmão? De dívidas. Supomos, tem pessoas que têm com o cartão na mão, parece que enquanto não gasta até o limite, ele não tem o que, irmão? Tem pessoas que não sabem o que é guardar um dinheiro e reservar aquele dinheiro lá, deixar guardado. Não, esse dinheiro está guardado aqui, eu só vou usar ele no momento que, irmão? No momento certo. Só que Obadias, ele não foi uma pessoa que fez isso. Ele não contraiu uma dívida andando em caminhos errados e atitudes erradas. Mas ele morre. E essa dívida alguém tem que pagar. E aí recai sobre a esposa dele. E quando ela está lá, ainda talvez no seu luto, ou ainda vivendo aquele luto, os filhos desenvolvem, vai crescendo, aquele credor espera a dívida chegar a um certo valor, e ele agora vai cobrar. E quando eles vão cobrar, a atitude deles agora é levar os 2 filhos dela para quê, irmão? Deixar ele como escravo durante quantos anos? 7 anos. E o que é que essa mulher vai fazer? Ela vai agora, com todo o empenho dela, ela sabe que aonde ela mora, tem alguém que ela pode, o que, irmão? Procurar. Aí o que vem, o capítulo 4 do versículo 1 diz, no versículo 2, diz assim: e Eliseu perguntou à mulher: que posso fazer por você? Diga-me, o que é que você tem, o que, irmão? Em casa. E ela respondeu: esta tua serva não tem nada em casa, a não ser um jarro de que, irmão? De azeite. Então observe que quando nós estamos em uma situação difícil, nós não conseguimos enxergar o que nós temos. E o que é que aquela mulher tinha? Veja que aonde ela habitava, tinha um grande homem de Deus, chamado quem? Eliseu. Naquela cidade que ela habitava, tinha um homem que poderia resolver, solucionar e dar a ela uma direção para aquele problema que ela estava, o que, irmão? Enfrentando, passando. E eu lhe pergunto, quando você enfrenta esse problema, de que forma você age? Qual a direção que você toma? Quem você busca para lhe aconselhar, lhe conduzir, lhe direcionar? Quem você busca? E é nessa hora que, se você não souber como buscar uma direção de Deus e a pessoa correta, você ouve qualquer uma pessoa que quer direcionar você. E você sabe qual o pior conselho? É aquele conselho que ele vai de acordo com os seus pensamentos, os seus ideais. Esse é o pior conselho. Por quê? O amigo que ele quer te aconselhar
e ele concorda com seus ideais, com as suas atitudes, e ele sabe que nas suas atitudes tem alguma coisa que você vai agir errado ou precipitadamente, muitas das vezes aquela pessoa, por ser seu amigo ou sua amiga, não quer lhe falar a realidade, a verdade. Então o que nós observamos, que muitas das vezes, quando nós enfrentamos um problema, e nós estamos passando por problemas difíceis, muitas das vezes nós não olhamos o pastor como nosso aconselhador. Por quê? Porque às vezes nós queremos ouvir dele uma palavra que seja de acordo ao nosso desejo. E às vezes não estamos prontos para ouvir não, ou para ouvir que você também está o quê, irmão? Errado. Porque a maioria da pessoa, quando vai conversar com um amigo, ele não quer ouvir o não e a realidade. Muito dele quer ouvir aquilo que o que, irmão, que preencha o seu ego, que preencha a sua vontade, que venha condizer com o seu pensamento ou com a sua maneira de agir. E aí torna-se às vezes, o que, irmão? Um problema sério diante daquela situação. E o problema de ver ser solucionado, veja que quando Deus ele repreendia aquele homem cheio de dinheiro, um homem rico, quando ele procura Jesus, ele pergunta: bom mestre, o que faço eu para ter o quê? A vida eterna. E aí ele disse, Jesus falou: conhece os mandamentos? Ele disse: sim, eu conheço os meus mandamentos. Não adulterarás, não matarás, amar o próximo, tal. E aí Jesus vira para ele e fala: pronto, mas ainda te falta uma coisa. Ele era correto em tudo que ele falou. Tudo que ele falou, Jesus falou: beleza, agora eu vou lhe falar o que é que falta para você fazer. E aí é que vem o problema. É quando a palavra vem dizendo assim: mas ainda você está errado, ainda está faltando você fazer algo. E é nessa hora que nós temos que aprender a receber a palavra, que às vezes vem de encontro os nossos pensamentos, a nossa maneira de raciocinar, a nossa maneira de pensar. Então, às vezes vem uma palavra que você talvez não queria ouvir, mas é a palavra que vai endireitar, consertar e conduzir você ao caminho correto. Então, aquela mulher vai até ele, e aquele rapaz ouviu o seguinte: vende tudo que você tem, dá aos pobres e me segue. E o que aquele rapaz faz? Ele fica triste, ele desanima, e ele não segue quem, irmão? Ele não segue o caminho de Jesus, que quer dizer, ele não obedeceu, ele não ouviu aquela palavra. Então, muitas das vezes, nós falamos para aquela pessoa e queremos advertir ela, queremos abrir os olhos dela, porque a pessoa que não tem um entendimento, e na sua juventude, na sua caminhada do cristianismo, vai ter coisa que você vai ter que contar com uma pessoa que vem te ensinar, venha conduzir você. Mas às vezes, o nosso ano da igreja e o nosso conhecimento, às vezes, de Bíblia, não deixa nós enxergarmos o erro que o homem de Deus está te mostrando, as falhas que o homem de Deus está vendo em você. E essas falhas, ela não é percebida por você, porque quando você acha que você conhece a Bíblia, você não vê a Bíblia como às vezes o pregador está vendo. Você quer ver alguma coisinha ali para trazer ao seu modo de pensar, ao seu bel prazer. E às vezes nós pregamos a palavra e falamos assim: poxa, que palavra, eu gostei, eu vou mudar a minha vida, eu vou seguir essa direção. Às vezes nós falamos assim: não, peraí, mas não é bem assim, eu estou achando que ali tinha alguma coisa. E a pessoa anda buscando alguma coisinha para condizer que ela também conhece, que ele também conhece, e que não é bem assim que Deus quer falar com você. Porque toda vez que o pastor lhe abre a palavra e ele está falando sobre a palavra, lendo a palavra e explicando a palavra, não tem como você ficar reivindicando a palavra de Deus ou debatendo ela. Então, aqui essa mulher, ela procura, e a primeira coisa é que ela tem convicção de que ela está procurando uma pessoa para instruir ela, para conduzir ela. E ela vai e leva para ele o problema que ela está passando, a situação que ela está enfrentando. E ela chega lá e diz: olha, o meu servo. E o que nós lemos lá, no capítulo 18, versículo 3, a Bíblia diz que Obadias temia quem?
a Deus, que ele temia a Deus. Ele tinha um temor de Deus. Então, se ele era temente a Deus, era um homem que não queria fazer o que era o que, irmão? Incorreto, errado. E esse temor de Deus, irmão, que nós temos, não deixa nós tomar atitude, o que, irmão? Precipitada. Quando nós temos um temor de Deus, nós não queremos fazer algo que não concorde com a vontade de Deus. É claro que nós não somos perfeitos, mas nós procuramos o que, irmão? Andar em uma direção e tentamos seguir o caminho correto. Então veja que essa mulher, ela chega até o profeta, e o profeta pergunta para ela: o que é que eu posso fazer por você? Qual é a resposta dela? O que é que você tem? E ela disse: eu não tenho o quê? Nada, não tenho nada. Mas observe que ela tinha, mas não percebia o que ela tinha. Ela tinha uma casa, ela tinha 2 filhos, e no lugar que ela morava, ela tinha uma vizinhança. E além de ela ter essa vizinhança ao local que ela habitava, também ela tinha um pouco de quê, irmão? Ela tinha um pouquinho de azeite. E aí o profeta vai dar uma direção para ela. O profeta vai conduzir ela. O profeta vai ministrar uma palavra na vida dela. Mas o profeta não tira do seu bolso nenhum recurso. Ele não tira nenhum valor de si. Ele não diz para ela: eu vou pagar suas dívidas, eu vou pagar suas contas, eu vou orar a Deus e Deus vai mandar um maná, Deus vai mandar um dinheiro aparecer na sua conta, um valor aparecer na sua conta, para você pagar essa dívida. Não. O que Deus quer fazer na nossa vida, Ele quer fazer em você, através de você. Amém, igreja? O plano de Deus na nossa vida são planos maravilhosos e grandiosos. Então, quando essa mulher ela chega até ele, ele vai dar uma instrução para ela, como mudar aquela situação e de que maneira sair daquele problema que ela está convivendo. E a instrução vai ser dada. Só que a instrução é dada, mas cabe a ela o que, irmão? Cabe a ela obedecer. Então, quando você chega à casa de Deus, nós vamos dar para você a palavra de Deus. E quem transforma você não é uma igreja, não é um pastor. Quem vai transformar e tirar você de qualquer problema ou situação mais difícil que você está enfrentando é a palavra de Deus. Porque a Bíblia diz que aquele que ouve a minha palavra e pratica é como um homem prudente, que edifica a casa sobre o que, irmão? Sobre rocha. E quando você pratica a palavra do Senhor, algo na sua vida grandiosamente vai acontecer. Porque Deus não dá uma direção para você sem você tiver o que, irmão? O conteúdo para Ele te usar. E Deus quer usar você grandemente. Então veja que o problema que ela está agora querendo resolver, aonde ela vai resolver esse problema? Qual o problema que ela vai, de que forma ela vai resolver esse problema? Primeiro, obedecendo o que o profeta falou, que, irmão? Para ela. E veja que o profeta falou para ela que ela tinha um pouquinho, ela falou ao profeta que ela tinha um pouquinho de azeite. Mas o profeta disse para ela: vá para a sua casa, feche-lhe a porta e atrás de você e peça muitas vasilhas, o que, irmão? Muitas, ele mandou pedir muitas. Mas veja que essa mulher, ela poderia reivindicar a ele uma coisa: espera aí, eu acho que o senhor não entendeu o que eu falei. Eu acho que o senhor, eu vou falar mais uma vez que o senhor não entendeu. Mas ela não fez isso. Que ela poderia dizer: o que eu tenho na minha casa não dá para encher, nem mesmo um balde. E ainda mais o que, irmão? Vasilhas. Ela não questiona. E eu pergunto: quando nós saímos da casa de Deus, que você ouve a palavra, qual o seu questionamento quando você ouve a palavra? Você questiona ou nós praticamos? Porque quando nós questionamos, e como é, pastor, que o senhor sabe que se questiona ou não? É através da sua prática. Como é que você vai entender? Você pode até não falar da palavra, pode até não comentar, mas você não obedece da maneira que você ouviu a palavra. E se nós não obedecemos da maneira que nós ouvimos a palavra, nós não somos o que, irmão? Praticante da palavra, somos somente o que? Somos somente ouvinte. E o praticante, quando ele ouve a palavra, ele pratica. E essa mulher que está ouvindo a palavra, fala lá em Tiago, não seja somente o que ouvinte, mas seja um praticante. Luciano trouxe essa mensagem aqui,
tem mais ou menos umas 4 semanas, ou 5 semanas. Então nós temos que entender uma coisa, que quando você ouve a palavra, você tem que descer e praticar ela. Porque quando você vem à casa de Deus, você quer ouvir uma palavra que Ele tire você dessa situação e que conduza você ao caminho correto, a uma direção correta. E aí só tem uma pessoa que pode direcionar você ao caminho correto, que é a palavra de Deus. Então essa mulher ouve e ela vai fazer conforme o que Ele mandou. Ela não vai reivindicar a Ele, não vai perguntar a Ele, ela desce para casa. E aí, o que é que ela diz? Olha o que fala o versículo 3. É o 3, né, irmãos? Diz: então Eliseu disse: vá, peça emprestadas vasilhas a todos os seus vizinhos. Vasilhas, o que, irmão? Vazias, muitas vasilhas. Veja que agora eu pergunto a você, irmão, essa mulher, o profeta falou com ela: vai e pede vasilhas vazias aos seus vizinhos. E aqui nós vamos observar uma coisa. O Eliseu mandou ela fazer isso. Mas se aquela mulher não tivesse um diálogo, uma boa comunicação com seus vizinhos, com seus vizinhos ao redor, como essa mulher poderia ter uma ajuda de alguém que ela não tem o que, irmão? Uma boa vivência, uma boa convivência. Então, muitas das vezes, nós temos que ter uma boa convivência com pessoas que estão ao nosso lado. E eu estava falando que a convivência no meio dos irmãos é uma coisa fundamental, que não pode faltar de maneira nenhuma no nosso meio. Porque às vezes, até mesmo também vizinho do seu lado, que talvez a pessoa não professe a fé que você está professando, não tem a mesma crença que você tenha, mas Deus pode, através dela, abençoar você. Deus pode, através dessa pessoa, lhe dar também algo que você está precisando para você sair daquela situação que você está enfrentando. E Deus disse para ela: desce e pede aos seus vizinhos. O profeta falou para ela. Mas o profeta esperava que aquela mulher, temente a Deus, que ela também fala, sua serva, ela diz: o seu servo, o marido da sua serva morreu. Ela também se coloca como que, irmão? Como serva. E quando você é serva de Jesus, os seus planos são retidos, e um deles, o que, irmão? Prevalece sobre você. Quando você é um servo do Senhor, você está cheio de planos na sua vida, mas quando Deus ele entra, ele conduz você vem na igreja e Deus lhe dá uma palavra, e seus planos são totalmente o que, irmão? Mudado. Porque a Bíblia diz que há planos que para o homem parecem ser caminhos o quê? Há caminhos para o homem para ser caminho perfeito, mas são caminhos de quê? De morte. E às vezes você faz planos, muitos planos, mas Deus ele quer desmanchar o seu para fazer os dele. E quando de nós estamos prontos para os nossos planos paralisar e Deus começar o dele? Quanto de nós estamos prontos para dizer assim, ó, seu plano é esse, mas o meu plano é outro? Porque que quando cada um de nós viemos na igreja e começamos no caminho do evangelho, é claro que Deus vai traçar planos e rotas para nós que eu e você não esperávamos. A nossa rota ela vai ser o que, irmão? Agora diferente. Os lugares que você frequentava, você não vai mais frequentar. Os lugares que você estava ali todos os dias presente, você não vai estar mais presente. Então, a sua vida ela começa a ser agora guiada pela vontade, pelo querer e pelo projeto de Deus que Ele tem para todos nós. Eu não ouço um amém. Misericórdia. Então nós temos que colocar que quando nós nos chegamos para Deus, nós vamos ter um novo direcionamento, novos planos. E esse plano quem traça para nós não somos nós. Quem traça os planos para nós quem é? É Deus. Então veja que o Eliseu, ele está traçando planos para aquela mulher, não mais passar por aquela situação e resolver o problema que ela está passando naquele momento. A Maria está pronta para casar com José. De repente um anjo aparece para ela e diz para ela: bendita é tu entre as mulheres. Ô Maria, o seguinte, Deus tem um plano e um propósito de Ele trazer o filho dele aqui na terra, mas Ele não pode trazer do nada.
Então ele está olhando em você uma mulher virtuosa, e ele quer gerar em você um filho. E a Maria diz para ele: mas espera aí, de que forma, se eu ainda não conheço nenhum homem, e eu tenho o meu noivo José? É óbvio que a Bíblia não fala que ela teve esse diálogo, mas é óbvio que ela vai falar a situação dela, o plano que ela tem, o projeto que ela tem. Mas veja que o anjo fala para aí, ela pergunta: mas me fale como é que vai ser isso. E de repente o anjo vira para ela e diz: olha, vai ser gerado em você, não é de homem não, o que vai ser gerado em você é do Espírito Santo. E ela vira na hora e diz: eis aqui a tua serva, faz dela o que o Senhor quiser. Então quando e ela para a trajetória dela, retém aqueles dias, né, que é o dia da gestação, o Espírito Santo faz gerar nela Jesus Cristo, e ela fica ali 9 meses, ali segurando aquela criança. E também o plano também vai para quem? Agora vai para o marido, porque o marido pensa em largar ela, e o Espírito Santo aparece para ele e diz para ele: olha, não deixa a sua mulher, porque o que tem nela é gerado do Espírito Santo, não é de homem. E José volta de novo e fica com ela até aquele momento aonde Maria tem o que, irmão? O filho. Ele não toca nela. Depois os dois se casam e tem mais 6 filhos, ou 5 filhos. Mas até aquele momento, o plano de Maria, o propósito de Maria é parado. Para começar o de quem? Para começar o de Deus. E se o seu plano não é parado, sua trajetória não é parada, Deus não pode começar o dele. Quando você quer começar uma carreira a 2, primeiro você tem que chegar e perguntar para Deus: o que é que o Senhor quer? Como o Senhor quer que eu venha seguir o meu caminho? De que forma? E quando você estiver traçando esse caminho, você tem que chegar à pessoa que tem mais idade do que você, que tem uma vida mais elevada, que já conviveu com isso. Você tem que ir até aquela pessoa e você pedir conselho. Como é isso? Me ensine. De que forma? De que maneira? Porque às vezes a pessoa quer traçar planos sem ninguém se envolver no seu plano, e pessoas que já têm o que, irmão? Uma vivência, uma vida, uma experiência. Você não quer ouvir ninguém, e a pessoa quer traçar seu próprio caminho sem ouvir ninguém, sem ouvir palpite, sem ouvir uma pessoa opinando ou direcionando, e a pessoa quer viver sozinha. Lembra do filho pródigo? Quando ele não quer ouvir mais o pai, o conselho do pai, o que é que aquele filho pródigo faz? Ele sai da casa do pai e vai viver com meretrizes. Por quê? Porque o plano dele, ele não queria envolver o pai. E aí ele vai se dar de mal, perde tudo. Então quando você, e a Bíblia diz, no meio do conselheiro, o povo que é irmão, o povo vence. Havendo conselheiro, o povo vence. Então veja que aqui ele vai falar. E aí ela vai e fecha a porta. Olha o que diz o versículo 4. Depois entre em casa e feche-lhe a porta através de você e dos seus filhos, e derrame o azeite em todas aquelas vasilhas, e põe à parte a que forem ficando, que, irmão? Cheia. Então, essa vivência que ela tinha com aqueles vizinhos, ela conseguiu o que, irmão? Ela conseguiu muitas vasilhas, e não, que, irmão? E não pouca, porque ela era uma mulher de Deus, mas ela não era uma mulher que passava sem dar um bom dia, sem se comunicar, sem dar uma boa noite, procurando às vezes uma confusãozinha, uma brigazinha. Você é do diabo, você é do capeta, eu sou de Deus. Porque não mexa comigo não, porque eu oro, eu sou menina dos olhos de Deus. Não, nada disso. A convivência que você tem no seu lar, na sua vizinhança, você vai sair, e a pessoa, quando você sair, se você esquecer a porta aberta, o seu diálogo que você tem naquele meio que você convive, sua porta aberta, a pessoa vai chegar e vai dizer: vizinha, ô vizinha, eu encostei sua porta porque você saiu e esqueceu ela aberta. Vizinha, sua chave está aqui porque a senhora saiu e esqueceu a chave pelo lado de fora. E quando ele vê um estranho chegando na sua porta, ele vai dizer: é o que, meu amigo? A moça saiu, você quer o quê? Pode falar. Por quê?
Porque a sua convivência vai trazer com que aquela pessoa tenha um afeto, um carinho por você. E o que nós mais temos que saber fazer é uma boa convivência ao redor das pessoas que estão o que, irmão? Ao nosso lado. Ter uma boa convivência, amar a todos. E veja que essa mulher, se ela consegue, é óbvio, porque ela já tinha feito algo por aqueles vizinhos. Talvez ela era uma mulher que talvez não desse para ele, ou para aquela vizinhança, certas necessidades de todas que elas precisavam, mas talvez aquela mulher orava por aqueles vizinhos, clamava por ele, e ela sabia como lidar diante daquela vizinhança. Então ela vai e consegue as vasilhas, o que, irmão? As vasilhas vazias. E aí, quando ela consegue essas vasilhas vazias, o filho dela começa o que, irmão? A encher. Então aquela mulher tinha casa, tinha filho, e tinha uma vizinhança, e tinha um azeite. Mas também ela tinha ao redor lá, ela tinha um mercado que ela poderia vender aquele azeite, e ela suprir todas as necessidades dela. Agora o que me chama a atenção é que veja que todo problema for resolvido fora ou dentro de casa. Dentro de casa. Então tem problemas que você está trazendo para a rua, ou trazendo para alguém, ou deixando que alguém perceba a sua falta de equilíbrio, ou seu desequilíbrio, e não vê em você uma maturidade para você saber agir em momentos o que, irmão? Difícil. E eu pergunto, é óbvio que aqui, graças a Deus, não tem ninguém viúvo, mas como uma viúva, ela se vê diante de uma situação dessa? Hoje nós sabemos que toda viúva, quando ela morre e o marido trabalhava tal, ela recebe o que, irmão? A pensão. Mas quando esse cara é um Zé Ninguém, e a provisão vai se acabando, como agir? De que forma agir? De que maneira resolver aquela situação? Então veja que essa mulher, ela tem o filho dela, e os filhos dela, ali em conjunto, vai resolver também o problema que está o que, irmão? Que está com a mãe. Qual o problema que está com a mãe? O problema é sério, a situação é difícil, e a mãe está desesperada sem saber o que fazer. Perdeu o marido, os filhos perderam o seu pai, e agora ele se reúne para resolver o problema que está naquela família. Para resolver o problema, e eu estava falando isso pela manhã, Deus de uma forma grandiosa, e eu trouxe essa mensagem na quinta-feira, ou na terça-feira, e falei sobre isso, que eu preguei sobre família. Então há problemas que você pode resolver dentro da onde, irmão? Dentro da sua própria casa, com aqueles que estão perto de você. E veja que aquela mulher só vai pedir uma coisa aos vizinhos dela. É o que, irmão? Vasilhas. E é óbvio que aqueles vizinhos, o que puderam fazer pelaquela mulher, eles estão fazendo. É arrumar para ela o que, irmão? Vasilhas vazias. E através daquela vizinhança, aquela mulher é abençoada. Porque não era só ter o azeite, era também ter alguém que poderia emprestar o que, irmão? As vasilhas vazias. E ela vai lá, e quando ela vai, ela sai com os filhos dela, e veja qual o trabalho do filho: é sair também junto com a mãe, em casa, em porta, pedindo o que para ela, para aquele povo? Vasilhas. E aí você vê que o profeta falou uma coisa mais fácil para aquela mulher fazer. Foi o que, irmão? Foi o que, igreja? Pedir vasilhas o quê? Vazias. Porque cheia ninguém quer dar. Mas o que, irmão? Veja que a dificuldade, ele transformou em uma coisa o que, irmão? Transformou em uma coisa simples. A solução veio simples para aquela mulher. Ela não manda aquela mulher ir para algum lugar ou fazer algo. Ele manda aquela mulher ir para a casa dela. Mas veja qual foi a primeira palavra que ela falou: eu não tenho nada o que, irmão? Em casa. Senão um pouquinho de que, irmão? De azeite. E eu estava falando que esse pouco de azeite que tem em nossa casa, nós podemos encher não só a nossa vida, mas como a vida de pessoas que estão ao nosso derredor. A debaixo da nossa unção, debaixo da sua palavra, debaixo do seu buscar, debaixo da sua oração. E nós temos que detectar quem está vazio
da presença de Deus e começar o que, irmão? Enchê-lo, derramar o que está em nós, porque na nossa vida, na nossa casa, tem que ter o Espírito Santo, e o Espírito Santo simboliza o que, irmão? O azeite simboliza o que? O Espírito Santo. Então se nós estar com um pouquinho, ser um pouquinho, mas se nós sabermos como lidar diante daquela situação, nós vamos encher a pessoa e o azeite não acaba, porque o Espírito Santo, ele nunca acaba, ele permanece para sempre. Então Deus, ele quer mudar a sua trajetória, a sua vida, usando você e através de você mudar essa situação que você está enfrentando e passando. E o problema resolve-se dentro da casa dela. Por quê? Ela chega lá e fala para os filhos dela, olha o que diz no 6: e quando todas estavam cheias, ela disse a um dos filhos, veja que os filhos estão, que, irmão? Ajudando sua mãe diante daquela situação. Então nós, como pessoas espirituais, às vezes nós precisamos chamar a nossa família e estar se juntando com ela para as coisas não tomar um caminho pior, as coisas não se tornar o que, irmão? Desagradável, uma destruição, um rompimento. Nós temos que chegar e conversar, ter um diálogo e falar, peraí, Deus quer mudar essa situação, e essa situação tem que ser tratada, não é na rua, não é com fulano, não é com ciclano, é através do homem de quem? Através do homem de Deus. É o homem de Deus que vai dar uma direção. Agora, o problema é que quando um homem de Deus dá uma direção, vamos obedecer? Ou vamos questionar? Então a vitória dessa mulher, ela está vindo porque ela também não questiona. Ela não diz para ele que o azeite, que, irmão, não dá para encher as vasilhas. Ela não diz isso, e ela não fala isso, e ela vai e começa o que, irmão? E engraçado que quando ela começa a encher as vasilhas, ela só observa uma coisa, que é claro que todos nós vamos observar, é que o azeite da garrafa que ela tinha, ou da botija que ela tinha, não, que, irmão? Não parava de quê? De encher. Não parava. Enquanto tinha vasilhas vazias, ela estava o que, irmão? Estava enchendo vasilhas. O azeite não estava parando. O poder de Deus, irmão, ele não tem limite nas nossas vidas. Quem limita o próprio Deus, não que eu e você tenham poder para limitar Deus, não é isso. É que se você não se deixar ser usado por Deus, ou viver pela vontade de Deus, você coloca limites no poder de Deus na sua vida, nas vitórias que Deus quer trazer para você, nas bênçãos que Deus tem planejado e guardado para cada um de vocês. Então, vocês têm que parar e analisar. Eu não posso, de maneira nenhuma, limitar Deus. Então, em toda a situação que você está convivendo, passando, enfrentando, existe um Deus que Ele lhe dá saída, solução e resposta. Por cada situação que você está convivendo, é só você buscar Ele e obedecer o que Ele te mandar fazer. E quando você assim faz, pode ter certeza que vai ter azeite na sua vida, sendo derramado de uma forma grandiosa, poderosa, para você resolver toda a sua situação. Porque tem situação que não se resolve com força, não se resolve na violência, não se resolve brigando, discutindo, se resolve no diálogo. E para esse diálogo tem que haver no meio o azeite, tem que haver o Espírito Santo. E é o que nessa casa tinha pouco, mas esse pouco que tinha começou a transbordar quando nós começamos a obedecer a palavra de quem? De Deus. E aí, terminando, ele diz no versículo 7, então ela foi e contou o que, irmão? A um homem de Deus. Veja, a mulher, ela está derramando, né? E ela vira para o filho e diz assim, meu filho, traga mais vasilha. E o que é que o menino diz? Minha mãe, as vasilhas o quê? Veja que para o milagre acontecer, quem que está participando do milagre? Os filhos e o que, irmão? E a mãe. Então a mãe aqui também pode simbolizar a igreja. E vocês são os filhos. E para você se manter na igreja e
convivendo com a igreja, e a igreja ser útil para a sua vida, é necessário que você ouça a palavra do que, irmão? Que a igreja está dando para você, que é a palavra de Deus. Necessário que nós venhamos obedecer, e deixar de ser pessoas que estão achando que você é pessoa para resolver o seu problema sozinho. Não, eu resolvo, eu estou conversando, eu sei como fazer. Você não sabe nada, rapaz. O que é que você sabe? Você não sabe de nada. O que é que eu sei? Eu não sei de nada. Quem direciona a gente é Deus. Quem nos conduz é Deus, irmão. Amém? E ela foi. E depois que essa mulher, o azeite para, veja que o azeite só parou porque as vasilhas, o que, irmão? Porque as vasilhas acabou. O poder de Deus só para na sua vida quando você para também de buscá-lo. Mas enquanto você está buscando Deus, Deus está se presente na sua vida. Por isso que ele diz: não te deixarei nem te desampararei, não te abandonarei. Eu estou com você até a consumação do quê? Do século. Mas ele fala: tornai-vos para mim e eu me tornarei para você. E o que é que o diabo ele quer mais que em você? É que quando você peque, ele veja que em você não tem mais o que, irmão? Restauração. É que seu pecado é tão grande, é tão feio, é tão ruim, que você até mesmo não quer confessar ele das besteiras que você faz. E se nós não confessar nossos pecados, nós não somos o que, irmão? Perdoados. Nós temos que confessar nossas falhas. Chegar diante de Deus e falar: Senhor, estou falhando aqui, estou agindo dessa forma, não é a forma correta, não é uma forma perfeita, me tira de mim isso. E a melhor coisa também é você compartilhar com o servo de Deus. Conversar, dialogar com ele, falar: estou vivendo dessa forma, e eu quero um conselho, eu quero uma direção. Tem coisas que eu não estou conseguindo me conter, e eu quero mudar essa minha situação. Então, ele diz, aí ela falou bem claro: vá e venda o azeite, e pague a sua dívida, e você e os seus filhos, e viva do que, irmão? Então aquela mulher, ela tinha um comércio o que, irmão? Próspero. Ela tinha pessoas ali para comprar. E aquelas pessoas, quando aquela mulher ela chega vendendo um azeite, Deus prepara tudo. Porque Deus, irmão, quando nós viemos para a casa do Senhor e nós nos encontramos com Deus e queremos servir a Deus, Deus prepara o seu presente e o seu que, irmão? E o seu futuro. Porque do seu passado Deus não quer saber mais. Seu passado está dizendo tudo. Passado é o que, irmão? Passado. Deus agora quer contar com o seu presente e com o seu futuro. E o nosso futuro tem que estar na mão de quem? De Deus. Qual o futuro que você faz e não envolve Deus? Qual o plano que você está fazendo e não está envolvendo Deus? Então pare ele agora, desmanche ele agora e comece Deus direcionando os seus planos e o seu futuro. Converse com o homem de Deus, tenha um diálogo com ele, e eu tenho certeza que isso vai ser bom demais para a sua vida. E ela agora soube tanto buscar o homem de Deus na escassez, mas ela também está sabendo buscar o homem de Deus agora o que, irmão? Com abundância, na abundância. Ela agora está cheia de azeite. Então ela soube ir ao homem de Deus quando ela estava com pouco. Mas ela também agora está indo ao homem de Deus quando ela está o que, irmão? Com muitas vasilhas cheias. Porque às vezes, se nós não temos direcionamento quando nós temos em abundância, pode ter certeza, você vai gastar de uma forma sem direção. Sem ter o que, irmão? Êxito. Você vai gastar de qualquer maneira. É como botar num saquetel o que, irmão? Furado. Bota de um lado e sai o que, irmão? Sai do outro. Você tem que ter equilíbrio. Tem que conversar com Deus. Tem que aprender a ver coisas e não comprar. Tem que aprender a ver coisas e deixar lá. E aprender a conviver com o que você tem. Aprender a conviver com o que você tem. E não está esbanjando. Então ela toma uma direção, vai perguntar: Senhor, está tudo cheio aqui agora. O que é que eu faço? De que maneira eu vou agir? O que é que eu faço com esse valor que está todo na minha mão? E agora, o profeta disse para ela: venda, pague as dívidas e viva o que, irmão? Primeira coisa que ele mandou ela fazer foi o que, irmão? Foi o quê? Pagar o quê? Pagar as dívidas. Pague as dívidas. E a Bíblia diz: a ninguém dever nada, exceto o que, irmão? O amor. Amém, irmãos? Então vocês entenderam a palavra de Deus? Que Deus abençoe vocês. Então,
Deus, Ele quer parar o seu plano e começar o que, irmão? O dele. Mas para Ele parar, para Ele começar o dele, você tem que o que, irmão? Deus não vai mandar você parar. É você que dizer: Deus, eu paro o meu e começo do Senhor. Porque a palavra Ele dá. Quem tem que parar os planos e de agir de maneiras erradas somos nós. E como é, pastor, que eu vou saber que eu obedeci a Deus? É quando você parar o que você está fazendo e começar agora pela direção de Deus. É quando você parar de achar que você está correto, que você está certo. E você começar a dizer: não, eu vou por aqui, porque aqui é o caminho correto. Amém? Diga graças a Deus. Vamos ficar de pé em nome de Jesus.